celular. Estamos conectados. Enquanto a gente vai lá nos saudando, também vou aproveitar para procurar partilhar com outro celular, Sim. para que mais pessoas entram. Pelo menos quando tivermos pelo menos 5 irmãos conectados, talvez poderemos começar com a nossa abordagem. E a princípio, né? Acho que no Brasil ainda é boa tarde, é isso, pastor? Não consigo ouvi-lo. O som, o microfone está desligado. Sim. Sim, aqui são 5h12 da tarde. Da 17. tarde. É. Que bom, que bom. Nós aqui já estamos no período noturno. Então, sim, pode falar, pastor. 4 horas de diferença, né? Certo. Por isso que a dificuldade tem sido tanta nas aulas ali com o professor Plínio Souza, né? Porque quando vocês estão ainda assim... Consegue agora me ouvir, pastor? Sim, perfeitamente. Consegues me ouvir, pastor? Sim, consigo ouvir. Consigo ouvir. Certo, como eu ia dizendo, por conta desse fuso horário, temos tido... por conta desse fuso horário, temos tido algumas vezes, né, algumas dificuldades quando estamos na formação com o professor Plínio Souza. Mas Deus tem feito graça. Amém. E já por outra, pastor, como é que o pastor está? Tudo certinho, graças a Deus, né? Tinha um pastor que ele falava sempre, né? E é muito interessante essa fala dele, né? Eu estou melhor do que eu mereço, né? Então sempre estamos melhor do que merecemos, né? Certo. A igreja local, como é que está caminhando, os desafios, como é que tem sido? Pela graça de Deus, nós temos feito um trabalho sólido aqui, firmado, calcado, né, na Sagrada Escritura, e temos o privilégio de poder contemplar o crescimento dos irmãos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, né? Esse é o poder transformador do Evangelho que tem sido aplicado através da pregação, do pastoreio, do acompanhamento, e a gente é beneficiado, né, com os frutos desse trabalho. Que bom. Fico muito feliz por ouvir isto. Temos 3 irmãos conectados. Para os irmãos que entraram agora, sejam todos bem-vindos. Pastor, temos 2 irmãos. Para os irmãos que entraram agora na live, hoje temos a oportunidade de receber o nosso pastor e amigo, pastor Anderson Lucas, pastor da igreja Resgatar. É isso, pastor? Sim, na igreja Resgatar, de Taubaté. E onde fica localizado, pastor? A igreja ela fica localizada, né? A cidade de Taubaté fica localizada no interior de São Paulo. Então, é da cidade que compõe o que nós chamamos aqui de Vale do Paraíba, que são cidades que ficam ao redor do rio chamado Vale do Paraíba. Certo. Que bom. Eu, para mim, pastor, quero já também agradecer pelo pastor ter aceitado o meu convite. Eu sei que tempos atrás, só não sei quando, já me passa na mente, que nós tínhamos um bate-papo onde nós havíamos abordado sobre modéstia cristã, que é o tema propriamente do meu livro, que almejo publicar muito em breve. E foi muito bom,
foi uma bênção, foi uma experiência enorme beber do pastor. Normalmente, quando é nós quem convidamos, então a tendência é deixar que o convidado fale o máximo que puder, o tempo é todo dele. Então, hoje vai ser o mesmo, né? O pastor terá muito tempo para expor a respeito desse assunto, que é a submissão é uma escravidão. Esse é um daqueles temas que divide opiniões, né? Divide opiniões, vão acreditar que sim, outros vão acreditar que não. E para você que está nos acompanhando, telespectador, o que é que dizes? Será que a escravidão, ou seja, será que a submissão é uma escravidão? Se tens uma opinião, podes colocar aqui no comentário. Também já pedir a todos os irmãos que estão entrando agora, que partilhem a live para que mais pessoas sejam alcançadas. E eu gostaria de dar a palavra no pastor Anderson para falar um pouco qual foi a sensação que o pastor sentiu quando o convite bateu às portas e o tema fosse este, né? Sobre a submissão e versus a escravidão. Amém. Muito obrigado aí, querido e amado irmão Batista. Eu fiquei muito surpreso, né, quando o nosso querido irmão me convidou para fazer a live com o seguinte tema: submissão é escravidão? Porque eu tinha alguns anos pregado sobre este tema tão relevante na igreja local, né, que eu fazia parte anteriormente de assumir a igreja que eu estou hoje, como parte de uma exposição de Paulo na carta aos Colossenses, né, a partir do capítulo de número 3, onde eu partilhava com a igreja justamente o seguinte tema, né? Como ter um casamento feliz. Muitos querem ter um casamento feliz, muitos querem ter um casamento pleno, um casamento bom. Mas como é que eu faço, então, para poder ter esse bom casamento, segundo o que diz a palavra de Deus? Primeiro que para a gente poder ter um bom casamento, nós precisamos esquecer tudo que nós aprendemos e ouvimos, às vezes na escola, na faculdade, nos filmes de Hollywood e por aí vai. E nós precisamos olhar para a Escritura e ver o que a Escritura diz sobre o que é um casamento segundo a vontade de Deus. E esse tema eu explorava aqui, Colossenses, no capítulo 3, versos 18 e 19, onde Paulo ele fala isso também em Efésios, capítulo 5, mas aqui ele é mais preciso, ele é mais objetivo. E ele diz assim, Colossenses, capítulo 3, verso 18 e 19: Mulheres, cada uma de vós seja submissa ao próprio marido, como convém no Senhor. E maridos, cada um de vós ama a sua mulher e não a trate com aspereza. Isso é muito interessante porque aqui Paulo ele está tratando sobre o relacionamento da mulher com o homem, do homem com a mulher, dos filhos com os pais, dos pais com os filhos, dos servos com os seus senhores e dos senhores com os seus servos. Ou seja, ele está trabalhando essa questão do relacionamento. E quando ele começa a falar disso, ele começa primeiramente a falar da vida conjugal, da vida matrimonial, do relacionamento da mulher e do homem. E ele começa dizendo: mulheres, sejam submissas ao próprio marido, como convém ao Senhor. Eu creio que um ponto que realmente tem causado destruição no casamento é a destruição é a desobediência desse mandamento aqui. O mandamento da submissão da mulher em contraste com a liderança bíblica e masculina no lar. Então, Paulo aqui está traçando quais são os deveres da mulher e os deveres do homem. Então, a mulher, ele está dizendo que, se casada, ela tem o dever de submeter ao seu marido. Agora, o que é essa submissão? Será que essa submissão é uma subserviência? Será que essa submissão é uma escravidão? O que é submissão, segundo o contexto aqui que Paulo fala? Quando nós vamos ver essa palavrinha aqui no grego, ela é upotasso, e ela significa justamente obedecer e estar sujeito. É um termo que os militares
usavam para organizar as tropas sob a liderança de um general. E um uso aqui não militar significa uma atitude voluntária de ceder, cooperar e assumir a responsabilidade de levar a carga. Então, nós notamos que Paulo aqui, ele não está colocando o homem acima da mulher ou a mulher em cima do homem. A questão aqui não é de inferioridade, porque na fé cristã, todos os cristãos precisam se submeter em algum nível, em alguma esfera. As mulheres aos maridos, os maridos a Cristo, as crianças aos seus pais, os servos aos seus senhores e por aí vai. Mas por que hoje nós olhamos para esse texto e às vezes enxergamos desta forma, como uma escravidão, como uma subserviência? Ora, eu creio que muito por causa do feminismo, que trouxe essa segregação entre homem e mulher. Ora, nós olhamos para a Bíblia e vemos que a fé cristã, ela traz harmonia. O homem e a mulher, eles são iguais em valor, segundo o que a Escritura diz, mas eles possuem funções diferentes. O homem possui uma função, a mulher possui outra. Quando a mulher ela tenta usurpar a função do homem, não tem como ter um matrimônio feliz ou mais, que glorifique a Deus. Para que o casamento ele flua segundo aquilo que Deus estabeleceu no Éden, é necessário que se observe as regras e as funções que Deus estabeleceu para aqueles que almejam o casamento. Então, nós vemos, então, que a submissão não é questão de inferioridade, mas uma questão de obediência. Nós vemos que a submissão não é uma escravidão ou subjugação, porque o marido ele não pode também ser um tirano no seu lar. O marido ele não pode ser um déspota. O marido ele precisa exercer uma liderança santificadora e amorosa. Quando o marido ele também não exerce essa liderança santificadora e amorosa, ele está pecando na sua função. Então, entender a sua função dentro da estrutura familiar é extremamente importante para se ter um casamento pleno. Imagine um corpo que tem duas cabeças. Ora, não é algo normal. Isso é uma anomalia, é uma anormalidade no corpo. Agora, imagine uma casa onde há duas cabeças, um homem e a mulher. Como pode essa casa viver uma vida que glorifica a Deus, se o que há ali é uma competição entre o homem e a mulher? Então, isso se torna uma tarefa impossível no lar. E essa tem sido a grande dificuldade na família moderna, onde o homem não sabe ser o cabeça, mas em detrimento a isso, a mulher também não se submete ao seu marido. Entender a função na estrutura familiar faz com que nós desfrutemos qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus no matrimônio. Veja que essa submissão que Paulo está dizendo é uma submissão voluntária. É estar debaixo de uma mesma missão. E que missão seria essa? Ora, glorificar a Deus. Viver uma vida matrimonial que exalte e torne grande o nome do nosso Deus. Nós não estamos em uma espécie de cabo de força quando nós falamos de submissão, onde o homem puxa para um lado e a mulher puxa para o outro. Não. Ambos devem cooperar para que o propósito da sua existência possa ser cumprida. Um serve ao outro e ambos servem a Cristo. O homem, ele ama a sua esposa, a mulher, ela submete ao seu marido e essa junção, ela redunda em glória para Deus. Mas por que será que no século XXI nos parece que falar de submissão é quase como dar um tapa na cara da mulher moderna? É quase como que cuspir em seu rosto. Ora, justamente por causa de viés e ideologias anticristãs, como eu já citei anteriormente, o feminismo. Nós precisamos, se cristãos, notar que a nossa vida, a nossa existência, ela é pautada pelo que diz a Sagrada Escritura. Portanto, se nós nos dizemos cristãos, espera-se de nós que nós obedeçamos o que diz a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que a submissão ao marido é uma ordem. Não é uma sugestão. Não é algo que você faz se você sente vontade ou não. É algo que quando você decide entrar no matrimônio, porque há a opção de você ficar sozinho, a mulher, no caso, ela deve estar ciente de que ela irá ter que se submeter ao seu marido.
Isso deveria acender uma luz que, portanto, essa mulher não deveria escolher qualquer homem para se casar. Haja visto que ele estará responsável em conduzir a família. Se você casa com a pessoa errada, você vai para o inferno? Não, mas você pode trazer o inferno para dentro da sua casa. Efésios 5:22, ele vai dizer o seguinte, que a mulher ela deve estar submissa ao seu marido como ao Senhor. Como ao Senhor. Então, veja, o feminismo ele tem pregado justamente a emancipação da mulher, uma suposta liberdade, uma independência que muitas vezes tem sepultado os casamentos. Porque muitos casamentos se desfrutam dali não num pedacinho do céu, mas um pedacinho do inferno. Ora, porque a desobediência desse mandamento. Nenhuma mulher, irmãos, né, ela também, aqui, para os homens que estão nos olhando, porque alguém pode dizer, poxa, mas minha esposa é muito custosa, como é que eu faço? Isso cabe a uma avaliação, porque você precisa ver também se você está exercendo o seu papel como um homem, a liderança masculina ditada pela Escritura, porque nenhuma mulher ela tem dificuldade de submeter a um homem que é submisso a Deus, a um homem que, em primeira instância, está em submissão à palavra de Deus, à ordenança divina, e que ama a Cristo, e que ama a sua esposa como Cristo amou a igreja. Então, eu estou tendo um problema de submissão no meu casamento, eu estou tendo um problema onde a minha esposa ela não me ouve. Primeiro, nós precisamos avaliar como é que é a liderança desse homem. Segundo, quais são os pressupostos que essa mulher traz no seu coração? Ela tem pressupostos cristãos, porque se o pressuposto é cristão, ora, ela precisa compreender que a submissão no casamento é um princípio que remete a uma atividade, inclusive, espiritual. Uma mulher, ela consegue fazer o seu marido se sentir amado e respeitado, valorizado, se submetendo a ele, servindo ele, apoiando e obedecendo. Paulo ele vai dizer que a submissão ela é uma atitude espiritual. Olha isso. E olha por quê. Quando ele falou o seguinte, no verso 18, mulheres, cada um de vós seja submissa ao marido, como convém no Senhor. O que Paulo está dizendo aqui é algo muito sério, porque ele está dizendo que é impossível uma mulher ter uma relação de submissão a Cristo se ela é insubmissa ao marido. O princípio é o mesmo que João lança. Ora, como é que você pode dizer que ama a Deus se você não ama o seu irmão? Então, se você diz que ama a Deus, mas não ama o seu irmão, você é um mentiroso. Agora, como, meu irmão, você pode dizer que ama a Deus, mas não é submissa ao seu marido? Como você pode dizer que você é submissa à vontade de Deus e à sua palavra, se você não é submissa ao seu marido? É algo impossível. É algo que não tem como conciliar. Então, obviamente que a submissão ao marido não é absoluta. Como assim? Submissão absoluta é somente a Deus. Cristo é perfeito, o marido não. Então, pode ser que às vezes o marido, ele sugira ou peça a mulher para fazer coisas que vão contra a vontade de Deus. E nesse caso, a mulher ela tem como dever em não se submeter. A questão é, como que eu desobedeço meu marido sem ser submissa? Eu gosto muito da forma que John Piper, eu até estava consultando aqui, ele dá um exemplo. Está em um livrinho chamado Casamento Temporário. Eu vou ler aqui o trechinho que ele fala. Então ele diz o seguinte, uma mulher dizendo ao marido, magoa-me quando o marido pede para fazer algo que vá contra a palavra de Deus. Então, a mulher ela poderia, com respeito, dizer da seguinte forma, magoa-me quando você pratica atos pecaminosos e quer me levar com você, sabendo que não posso fazer isso. Não quero resistir a você, ao contrário, cresço mais quando posso atender alegremente a sua liderança, mas não posso lhe acompanhar no pecado, por mais que eu ame honrar a sua liderança em nosso casamento. Cristo é meu rei. Então, o que a Escritura anuncia é que todo cristão, inclusive a mulher, ela deve se submeter absolutamente a Cristo. Então, o marido, ele não pode constranger a sua esposa a fazer algo que transgrida a palavra de Deus, porque nesse caso ela tem como dever
Se é uma mulher cristã, a desobediência. Então, a mulher ela deve se submeter ao marido até o ponto que ela não seja forçada ou constrangida a transgredir a palavra de Deus. Como assim? Por exemplo, às vezes tem mulher que é casado com um marido ímpio, e o marido Certo. ímpio quer dividi-la com outra pessoa. Uhum. Não, a mulher ela não é obrigada a submeter isso, a esse tipo de prática pecaminosa. Ou então, o marido quer levá-la a lugares indecentes. Não, a mulher, ela amorosamente, ela pode dizer ao marido: eu não vou me submeter a esse tipo de coisa. Eu amo você, mas eu amo mais a Jesus, eu amo mais a Deus. E na palavra de Deus, eu não posso fazer esse tipo de coisa. E me entristece você me pedir algo assim. Então a mulher, quando ela é sábia, até mesmo quando ela tem uma atitude que contradiz ao pedido do marido, ela traz o quê? O marido à luz, a consciência. Mesmo que ele seja ímpio, porque Pedro ele vai tratar disso. Lá em 1 Pedro 3, ele vai dizer isso, né? Olha, mulheres, vocês sejam submissas ao marido, para que, se eles ainda não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavras nenhuma. E aí ele vai dar o exemplo, né, que o adorno da mulher não seja exterior, mas interior, porque assim, né, caminharam as santas mulheres do passado, como Sara, que chamava Abraão de Senhor. Então a mulher, ela pode sim, em dado momento aí, quando constrangida ou forçada a transgredir a palavra de Deus, negar. Por exemplo, Abigail. Abigail é um bom exemplo disso. A Bíblia diz que Davi, com a sua companhia, se instala próximo às terras de Nabal e pede suprimento. Nabal, em uma atitude louca, nega. E o que Abigail faz? Sabendo que aquilo traria tragédia para sua casa, ela vai e desobedece ao seu marido. Então, quando o homem ele é compungido pela carne ou pelo próprio intento do diabo a constranger a mulher a fazer algo que não é vontade de Deus, ela pode sim, né, desobedecer. Porque acima da autoridade do marido está a autoridade de Deus, e ambas não podem entrar em conflito. Isso eu estou falando de um marido ímpio às vezes, mas não apenas ímpio. Há homens cristãos que às vezes solicitam às suas companheiras, às suas esposas, às suas auxiliadoras fazerem coisas que transgridam a palavra de Deus. Isso é pecado. Isso é pecado. Agora, se em contrapartida a mulher ela deve estar submissa ao marido, o marido também precisa entender qual é a sua função, a fim de que ele facilite o exercício da sua esposa na sua função. Então, Paulo vai dizer aos maridos: maridos, cada um de vós ame a sua mulher e não a trate com aspereza. Ora, se a mulher ela deve se submeter ao marido, como a igreja a Cristo, o marido também deve amar a sua esposa como Cristo ama a igreja, inclusive tendo a disposição de sacrificar por ela, caso seja necessário. Então, o maior sinônimo de amor foi nos apresentado pelo Senhor Jesus Cristo naquela cruz, o sacrifício. E o marido também ele precisa ter essa atitude sacrificial no seu casamento. Porque dessa forma, ele facilita, ele demonstra o seu amor pela sua esposa. E deste modo, a esposa, ela voluntariamente deseja se submeter a esse marido, que é temente ao Senhor. Então, amar a esposa também é uma ordem. Se submeter a uma ordem, amar também é uma ordem. Amém. Paulo, ele define muito bem, né, o irmão Batista, já finalizando aqui a minha fala, que se o marido ele deseja que a sua esposa ela tenha essa atitude de submissão, ele precisa também ter a atitude que se espera segundo a palavra de Deus dele, que é esse amor sacrificial pela sua esposa, né? Então, eu trouxe essa mensagem à igreja e eu percebi que ela trouxe muita edificação e que as mulheres conseguiram compreender o que é a submissão bíblica, em detrimento do que muitas vezes é anunciado por aí, como, por exemplo, submissão é uma escravidão, e por isso elas não conseguem viver uma vida plena, porque estão lutando com o seu cônjuge o tempo todo. Certo. Perfeita colocação. Então fica claro, fica evidente que quando falamos de submissão, né, no contexto bíblico, é a disposição voluntária de colocar-se sob a autoridade de outra pessoa, né, reconhecendo, nesse caso,
essa autoridade como parte de um sistema ordenado por Deus. Isso já mostra claramente que qualquer mulher que não cumpre essa ordenança, ela não peca contra o homem, ela peca contra Deus. Recentemente nós havíamos observado, um dos meus amigos, ele havia feito uma publicação que gerou uma confusão, né, no Facebook, mas o ponto da publicação dele, aliás, era o seguinte: uma mulher terá facilidade de ser submissa ao marido se, por sua vez, ela for bem amada. Ao contrário, não vai acontecer. Então, houve ali, né, um forte debate entre os irmãos, né, mostrando que a submissão ordenada por Deus na palavra de Deus, na sua palavra, ela não é condicionada, independentemente se o marido vai amar, né, da melhor forma a sua esposa, mas a esposa, se ela for cristã, é mesmo ordenada a ser submissa. Então, eu gostaria que o pastor, né, falasse um pouco se pode existir uma enorme dificuldade à mulher na vida prática. Na vida prática, se pode existir mesmo uma dificuldade à mulher ser submissa plenamente a seu marido, se por sua vez ela sente que não é amada, sente que não é cuidada, sente que não é protegida. Pode haver uma dificuldade, e em situações do gênero, como cristãs que elas são, qual deveria ser a postura ou a posição delas? Uma excelente pergunta, né? Obviamente que pode sim aí haver uma dificuldade, né? Quando o marido ele não exerce também o seu papel como deveria ser, segundo o que diz a Escritura. Inclusive, Pedro, ele trata dessa questão lá em 1 Pedro, capítulo de número 3, né? Que é o seguinte: mulheres, do mesmo modo que onde vós sejam submissas ao marido, para que também, se algum deles não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavra alguma pela conduta de sua mulher. Agora, o que a Escritura orienta é que dentro daquilo que não é pecaminoso, dentro daquilo que não ofende ao Criador, que ela submeta. Às vezes, algumas mulheres elas não querem se submeter ao seu marido simplesmente pelo fato de eles serem ímpios. Não é isso que a Escritura orienta. Inclusive, Paulo ele vai escrever que se o marido ímpio ele consente em viver com a sua mulher, aceitando a sua fé, que ela não deve deixá-lo. Agora, eu não ignoro a natureza da dificuldade que deve ser para essas mulheres submeterem ao marido que é um carrasco, né? Então, como lidar com a situação de maneira prática? Eu creio que como Pedro nos orienta aqui, dentro do possível, a submissão àquilo que está dentro dos parâmetros bíblicos, e aquilo que não está, eu creio que cabe, né, oração e também conversa, se o marido às vezes é acessível, né, olha, essa forma que você tem falado comigo, essa forma que você tem me tratado, essa sua atitude, ela tem me constrangido, tem dificuldade e tem dificultado a minha submissão a você. E eu creio que dessa forma aí, na medida do possível, pode ser amenizado aí, né, a dificuldade no quesito da submissão. Certo. E, pastor, Ana falando mesmo, né, dessa questão, desse assunto, talvez uma das perguntas que nós aqui deveríamos mostrar, ou seja, apresentar como podemos, né, como é que podemos diferenciar mesmo a submissão bíblica da escravidão no contexto moderno, né? Sei que o pastor falou um bocadinho acerca disso, mas como é que nós podemos diferenciar? Até que ponto nós vamos saber, não, estamos dentro de uma submissão no contexto bíblico, no contexto que a Bíblia ordena, e estamos num contexto de escravidão, porque há muitas mulheres, né, que fazem esses questionamentos, talvez baseando no que elas tenham vivenciado
dentro dos seus lares. Sim, sim, muito bom, né? Uma das primeiras coisas a se notar é que a submissão, ela não é a ausência de questionamentos. Então, o seu marido ele está para tomar uma decisão que não afeta apenas a ele, mas todo o núcleo familiar. Você, e se você tem filhos, a eles também. Então, cabe ali uma conversa, você questionar, olha, essa é a vontade de Deus mesmo, você tem orado, eu não tenho sentido paz. Então, a mulher ela é colocada como um auxiliadora ao seu marido. Agora, quando que há uma escravidão? O John Piper, nesse seu livro Casamento Temporário, ele traz um exemplo muito bom, que é uma distorção do que seria a submissão, que nós poderíamos dizer que é a escravidão. Então, um marido, ele não autorizava a sua mulher a ir a um outro cômodo da casa sem a sua permissão. Então, para ir, por exemplo, à sala de estar ou ao quarto, ela tinha que pedir a ele. Ou, por exemplo, para abrir a geladeira. Então, nós já temos aí uma distorção do que é a submissão. A mulher, ela tem uma liberdade no lar, inclusive de questionar o marido sobre algumas coisas, como John Piper vai dizer. Então, quando nós vemos que o marido ele está distorcendo para se tornar uma espécie de déspota, tirando, querendo controlar minuciosamente todos os movimentos da sua esposa, nós percebemos que aí já não é uma submissão. Aí nós já poderíamos caracterizar como uma escravidão ou até mesmo cárcere privado. Não sei aí no seu país, mas no meu aqui há isso, né? É um crime, inclusive por lei, o cárcere privado, onde a esposa, basicamente, ela é tratada como um bicho, né? É dado ração, comida a ela, ela pode fazer ali, né, as coisas dentro do escopo da sua casa, mas não pode sair. Tudo é milimetricamente controlado pelo marido. Então, isso não é a submissão bíblica. Isso aí pode caracterizar, inclusive, como a disfunção do que a Bíblia ordena. Aí a gente tem que ver qual é a raiz. A raiz é o ciúme, porque o verdadeiro amor ordenado aos maridos, ele não se ufana, ele não se soberbece, ele não arde em ciúmes. Qual é a raiz do problema? Então, fica bem diferente, né, o contraste entre o que é a submissão bíblica, onde há o espaço para a mulher, inclusive, questionar e até mesmo não obedecer a alguma coisa que esteja em desobediência com a palavra de Deus, e alguém que realmente quer controlar cada passo da sua esposa. Isso não é submissão, isso é escravidão. Pastor, poderíamos também, né, considerar em submissão a ideia, deixa eu ver se eu trago aqui o contexto. O que eu tenho observado, o que eu tenho ouvido por parte de muitas pessoas é o seguinte: se eu caso, a minha mulher ela é obrigada a crer em todos os pontos doutrinários, em todos os pontos doutrinários que o marido ou que eu creio. Se eu sou sensacionista, ela vai ser obrigada. Não me refiro propriamente naquela questão de dialogarem para ver como é que... Não. Mas ser obrigada aqui. Se eu sou sensacionista, ela tem que ser sensacionista. Se eu creio nisso, ela tem que crer nisso. Será que quando um irmão em Cristo se posiciona desta maneira, podemos também olhar isso como uma espécie de escravidão, no sentido de que ele é obrigado, ele coloca no imperativo, que tudo aquilo que ele acredita, a sua varoa, a sua mulher tem que acreditar. O que o pastor tem a dizer quanto a essa questão? Creio que sim, creio que também se caracteriza como uma escravidão teológica. Eu creio que há pontos assim que a escritura ela diz que são fundamentais. Nós cremos, quando você vai casar com a mulher, você deve se casar com a mulher no Senhor. Isso quer dizer que ela é uma mulher cristã, que ela crê no Senhor Jesus Cristo, que ela crê nos fundamentos da palavra de Deus. Agora, é inevitável, dada a abrangência da escritura, que haja pontos secundários em que, por exemplo, se possa crer diferente. Por exemplo, o marido ele crê que nós vamos passar pela tribulação. Aí a mulher crê que não, que vai ser arrebatada. Nesse caso, né, que cada um se prepare, né? Mas eu penso assim, que em pontos secundários pode haver, sim, uma divergência. Eu creio que o marido ele pode debater com essa mulher de maneira saudável, né, tentando expor o porquê ele crê assim, de igual forma a mulher, mas não creio que isso deveria ali atrapalhar
né, a vida conjugal, e também não deveria ser imposto. Já visto que o espírito da reforma é justamente essa liberdade para se ler e se interpretar segundo o contexto bíblico e se chegar a uma conclusão. E nós sabemos muito bem que há pontos na Escritura que realmente, até entre nós, né, há divergências, né? Até entre nós não fecha. Esses dias estava estudando para pregar aqui na minha igreja sobre, por exemplo, o divórcio segundo casamento. São tantos homens de Deus, né, com uma boa arcabouço doutrinário e com pensamentos diferentes. Então, eu creio que há sim ali um espaço para discordâncias, e é claro, né? Obviamente, se você vê que há pontos que são cruciais, por exemplo, uma mulher não crê que Jesus ressuscitou, né? Uma base da fé, não crê que Jesus foi criado e não que ele é Deus. Aí é claro, nesses pontos, aí não tem como você casar, é uma ímpia, né? É uma descrente. Mas em pontos secundários, tem que haver tolerância e amor. Bom, para os irmãos que nos acompanham, graça e paz, temos o irmão Edivandro, temos o irmão Quarta, temos a nossa irmã Deusa Raul. Os irmãos estão livres para apresentar as vossas questões, as vossas dúvidas nos comentários, porque a pretensão desta live não é até a vida de Cristo, não, né? Creio que muito em breve a gente irá terminar. Então, para os irmãos que então nos acompanham nesse exato momento, podem sim fazer os seus questionamentos, para que, por sua vez, o pastor nos ajude a compreender o mesmo assunto. Pastor, o pastor acredita que boa parte de certos relacionamentos ou casamentos são destruídos mesmo por conta desses fatores, ou em submissão na parte da mulher, ou então falta daquele amor, daquela entrega por parte do marido? Como é que o pastor, qual é a leitura que o pastor faz quanto a essa questão? Será que no seu gabinete pastoral ou na experiência com outros pastores, o pastor já ouviu relatos, né, de casamentos que foram destruídos por conta desses fatores mesmo? Sim, sim, com certeza, né? Esses são fatores aí que são primordiais no casamento, né? Porque ela fala de uma estrutura. Então, eu quero que você imagine comigo uma casa. Uma casa, ela tem ali o seu alicerce, a sua base. E ali, nessa base, é construído tudo o resto. A Escritura, ela declara que essa questão no casamento é uma base. É algo que mantém o relacionamento ali. É algo que o relacionamento deve estar sentado sobre ele. Quando você negligencia esses fundamentos, é como se tivesse uma casa edificada sobre vários fundamentos frágeis que hora ou outra vão acabar caindo. Então, aqui na minha vida pastoral, eu aconselho muitas pessoas, muitos casais, e faço acompanhamento de discipulado. Por quê? Porque às vezes a mulher ela vem com uma carga de entendimento errado do mundo, ou até mesmo de conhecimentos que ela aprendeu, às vezes até dentro da igreja. A gente sabe que hoje, até mesmo na igreja, há pouco ensino sobre essa questão, ela está tomada por ideologia, e isso traz uma dificuldade tremenda no casamento. Em contrapartida, há homens também que são extremamente ignorantes, ásperos, controladores, escravagistas mesmo. E aí o que acontece? Isso vai trazer uma dificuldade ali para o casamento, e que pode vir, sim, se não visto e acompanhado, num rompimento. Eu já vi isso, né? Uma moça que frequentou a nossa igreja, e até depois foi embora para a Espanha, ela disse que foi exatamente o que aconteceu no casamento dela. Então, eu estava pensando aqui o seguinte, né? Eu vi o meu sogro só uma vez. O meu sogro, ele é falecido, o pai da minha esposa, ele faleceu. E eu vi ele só uma vez na vida. E eu troquei poucas palavras com ele. E quando ele foi me entregar a minha esposa, ele disse o seguinte para mim: cuide bem da minha filha. Só essas duas palavras. Cuide bem da minha filha. E eu sempre penso nisso. Agora, mais importante do que isso,
É o que Deus disse a respeito da sua filha. Ele disse: ame-a e não a trate com aspereza. E a mulher, ela disse: ame o meu filho e se submeta a ele. Então, sim, quando nós quebramos esse princípio bíblico, não tem como as coisas darem certo. Amém. Tem uma pergunta do irmão Gelson que diz o seguinte: Mura que vai fugir um pouquinho da questão, mas vamos lá. Sobre a questão da mulher não ensinar ou pregar, como Paulo diz aos Coríntios, consideramos isso como submissão? Só que a questão da mulher não ensinar ou pregar. Sim. Inclusive, quando Paulo ele vai pregar sobre isso, ele vai falar sobre essa questão ali, né? Então, a mulher, ela deveria... não é que a mulher ela não possa exercer nenhum ensino, mas o ensino da mulher ela é direcionado às mulheres e às crianças. E o homem tem a responsabilidade de quê? De trazer o ensino à igreja. É por isso, né, que nós não cremos aí em pastorado feminino. Né? Nós cremos que onde há pastoras, onde há mulheres ensinando, há famílias destruídas. Certo, 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 certo. O pastor acredita que as igrejas devem falar bastante acerca do assunto, porque há uma escassez, pelo menos aqui em algumas igrejas angolanas, há uma escassez de exposições que tratam a respeito do assunto. Parece que se fala mais do assunto quando talvez o membro estiver prestes a casar, dentro desses contextos, é que eles vejam que é apropriado para se ensinar a respeito do assunto, né? E qual é a leitura que o pastor faz relativamente a essa questão? Será que dentro desse contexto seria mesmo, ou será o contexto apropriado e único para se tratar desse assunto? Eu creio que a gente deve falar muito sim sobre esse assunto. E por quê? Porque a decadência dos casamentos modernos, que eu fiz uma pesquisa aí que 50% dos cristãos se casam, acabam se divorciando posteriormente, está atrelado justamente a esse ensino do papel do homem e da mulher no casamento e sobre o exercício de suas funções. Quando o homem não sabe qual é a sua função no lar, de ser ali o sacerdote, o provedor e o protetor de sua casa, amando sacrificialmente a sua esposa e a sua família, ele vai colocar a perder o seu casamento. De igual forma, quando a mulher não entende que ela não está em uma competição com seu marido, mas em um estado de cooperação a ele, o casamento também vai ser destruído com as próprias mãos. Então, é justamente a escassez desse assunto que tem feito com que princípios mundanos, princípios ímpios, adentrem o casamento. E, como consequência, o destruam. Então, quando a mulher ela casa com vários princípios antibíblicos, adventos aí de ideologias como o feminismo, como ela vai conseguir ter um casamento pleno com seu marido? Ela não vai. Se ela pensa que ela está em uma competição com seu marido, se ela está em uma espécie de cabo de guerra, um puxa para um lado, o outro puxa para o outro, como ela vai conseguir cooperar para que esse lar viva uma vida que glorifique a Deus? Então, é justamente a escassez desse assunto dos púlpitos modernos, por vários motivos, talvez o medo, né, de muitos ministros de anunciar isso, porque eu sei que falar à mulher, vocês precisam ser submissas aos seus maridos. Como eu disse, é quase como que dar um tapa na cara delas ou cuspir aos seus rostos. Mas é algo bíblico e não é algo, mas é cultural para aqueles cristãos, para aqueles subcristãos do século I. Não, se nós cremos que a palavra de Deus ela é inspirada por ele, isso quer dizer que ela transpassa o tempo, que ela transcende o tempo. E, portanto, esse princípio é válido para que nós tenhamos casamentos sólidos ainda hoje. Então, eu creio que os pastores aí, né, às vezes quando vão abordar esse assunto, ou falam ali quando o casal está próximo a contrair as núpcias, ou em um curso de casal específico, quando esse deveria ser um tema anunciado no púlpito. Né? Então, sim. Perfeito, 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 perfeito. Bom, pastor, uma das coisas que também, né, gostaria porque o assunto da submissão
é propriamente um assunto abrangente nas Sim. escrituras, né? Temos submissão mesmo no contexto do casamento, que é a nossa maior ênfase aqui na live, mas tinha também dois contextos que gostaria, né, que o pastor também falasse um pouco, porque antes mesmo da live, alguém apresentou, né, as mesmas questões e, por se tratar mesmo de submissão, disse, não, então farei questão de anotar, né? A Bíblia, por exemplo, fala de submissão em três aspectos, né? E até em vários, né? Mas eu vou considerar apenas em três aspectos. Submissão no casamento, submissão na igreja e submissão no governo. Então, eu gostaria, né, de ouvir um pouco também, baseado também na experiência do pastor a respeito da submissão na igreja, né? Nós, por exemplo, se nós darmos uma olhada em Hebreus, capítulo 13, no versículo 17, ele traz uma abordagem. Deixa eu ver. 13. Nós que sofremos de visão, 13, 17. A abordagem que nós encontramos é o seguinte: obedecei os vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossas almas como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Então, eu gostaria, né, que o pastor também, de forma breve, né, nos falasse um pouco também dessa submissão. É claro, conforme eu falei no início, embora que a nossa maior ênfase está a ser dentro do contexto do lar, né? Também gostaria só que o pastor frisasse um pouco a respeito dessa questão da submissão para com os líderes, né? Até que ponto o membro vai ser submisso ao pastor, até que ponto o pastor vai impor que os membros sejam submissos a ele, né? Tem aquela questão, eu sou pastor, então creio que o pastor talvez já viu muitas dessas, algumas aberrações, né? Então, pastor, tens palavra. Muito bom. Esse questionamento é muito interessante, né? A submissão que abrange o lar, a igreja e o governo, né? Que trata basicamente de todas as esferas da nossa vida. Então, a gente já falou um pouquinho sobre o lar, como deve ser, a atitude da esposa com o marido e do marido com a esposa. E na questão da igreja, eu creio que um princípio que deve governar a nossa submissão é isso: aquilo que não fira a palavra de Deus. Então, há uma frase que diz: onde a Bíblia não tem voz, eu não devo ter ouvidos. Obviamente que muitos pastores, eles têm desentoado do que diz a Escritura e usado argumentos como não toque no ungido do Senhor, para se tornarem uma espécie de dono da igreja, quando não é assim, né? O pastor, ele deve ser ouvido, ele deve ser obedecido quando ele se enquadra naqueles princípios que Paulo estabeleceu lá a Timóteo e a Tito, e quando ele solicita aos membros da igreja aquilo que está segundo o que diz a palavra de Deus. Então, obviamente, até naquilo que é opinião, por exemplo, esses dias alguém me perguntou: pastor, as pessoas têm essa tendência, né? E ela perguntou: pastor, o que você acha de eu comprar esse carro aqui? Eu disse: eu não entendo nada de carro, você tem que perguntar para fulano. Então, mas tem pastores que não, você tem que comprar esse carro aqui, aquele carro ali. Então, esse tipo de ideia que nós chamamos de paternidade espiritual, que é uma heresia, uma aberração. Então, como é que funciona? Como, então, eu tenho o discernimento de que aquilo que meu pastor está me orientando, me aconselhando, eu devo acatar ou não? Primeiro, contradiz a Escritura? Não contradiz a Escritura. Então, eu tenho que acatar, porque já é uma ordem da Escritura. Segundo, a Escritura não é abrangente ou específica nesse ponto. Isso é uma opinião dele, baseada na sua experiência. Então, ela faz sentido segundo os princípios gerais da Escritura, ela faz sentido segundo, né, outros conselhos que eu tomei, porque a Bíblia diz que na multidão de conselhos há sabedoria, então acato. Agora, quando nós percebemos que já é uma espécie de paternidade, uma ordenança, você tem que ser assim porque eu sou pastor, aí já desentoou tudo o que diz a Escritura. Obviamente, a gente tem que se esforçar para cumprir o que está isso aqui, né?
obedecer os nossos líderes, sendo submissos, para que o trabalho também para o pastor não se torne penoso. Porque, veja bem, tem uma pessoa que, às vezes alguém vem se aconselhar comigo e, pastor, isso. Aí eu ouço e falo, mas você já decidiu. Você já tomou uma decisão. Não tem o que eu diga aqui, porque não interessa o que eu vá dizer, você já tomou a sua opinião, a sua decisão. Então, nesse caso, você traz o quê? Uma dificuldade. Então, quando nós nos colocamos, né, em uma disposição para tomar o conselho na igreja, a gente tem que avaliar pelo crivo da Escritura. Agora, e no que diz respeito ao governo? Porque muitos vão dizer, né, quem não pode fazer greve, igual o que está acontecendo lá na Venezuela, o princípio é o mesmo. Romanos 13, os magistrados, eles trazem a espada, ou seja, espera-se dele que eles governem com justiça e equidade. Quando eles não fazem isso, ou quando eles ferem a palavra de Deus, quando a Constituição fere a palavra de Deus, elas devem ser desobedecidas. Então, esse princípio de a palavra de Deus como regra de fé e prática, ele deve governar a submissão no lar, na igreja e no governo. Então, eu creio que seja isso. Certo. Então, esses princípios se perpetuam, né, até nessa esfera mesmo, que é no casamento, na igreja, no governo, até mesmo na igreja. Por exemplo, quando observamos, por exemplo, em Efésios 5:21, Paulo vem lá falando, sujeitam-se uns aos outros, né? Por temor a Cristo, até entre os irmãos também deve existir esta sujeição, esse respeito, esse amor para com os nossos irmãos. Para os irmãos que estão conectados, estejam à vontade para perguntar, porque brevemente iremos concluir com a nossa live. Os irmãos que desejarem acrescentar, estejam à vontade. E, pastor, né, porque estamos mesmo já, né, quase na nossa reta final, será que o pastor fez algumas indicações, talvez, de alguns livros cristãos que talvez o pastor já teve a oportunidade de ler, coisas do gênero, que o pastor poderia encomendar, ou então alguns pastores que tratam bastante do assunto, que o pastor também poderia sugerir, porque é aquela questão que talvez alguém vai desejar ir mais a fundo, não sabe quais são as fontes, onde podia extrair, coisas do gênero. Então, se o pastor tiver algumas questões, alguma questão, né, relativamente a esse pequeno assunto, esse pequeno detalhe, esteja à vontade, pastor. Eu quero começar aqui indicando, né, o meu pastor, que é o pastor Rodrigo Mocelin. Ele tem uma série onde ele vai tratar, uma série sobre família, onde ele vai tratar disso, né? Tá lá no YouTube, você pode ver lá gratuitamente, né? Tem alguns livros que eu tenho aqui em mãos, que é esse Casamento Temporário, do John Piper, né? Muito bom, eu achei ele bem abrangente. Tem um aqui do Augusto Nicodemos, que é a Bíblia e Sua Família, né? Que eu tenho. Também ele vai tratar dessa questão de maneira mais abrangente. E tem também um livro que eu gosto muito, que é o livro do David Harvey, Quando Pecadores Dizem Sim. Então, eu creio que se você conseguir aí assistir a série ou adquirir um desses livros aí, eu creio que você vai ter aí um bom arcabouço aí para poder estudar e aprofundar mais, né? São livros que eu li que me impactou bastante, né, sobre essa questão da família. Que bom, pastor. Fico feliz por ouvir isto. E eu também mesmo, né, desejo um dia trazer o pastor Rodrigo Mussolini aqui nesta cadeira. Então, eu acredito, Legal. apesar da agenda, né, mas acredito que o pastor Anderson poderá mesmo, quando puder, conversar com ele, para ele verificar na sua agenda. Gostaria muito ter este bate-papo com o pastor Rodrigo, falando, né, propriamente daquilo que ele muito fala, que é mesmo o feminismo. Ele aborda, ele bate muito nessa tecla. Então, eu gostaria tanto mesmo falar desse assunto. E aí, creio que vai ser uma bênção. Tenho orado a Deus para que nos conceda esta oportunidade. Pastor Anderson, estamos mesmo já prestes a terminar. Se o pastor
desejar acrescentar uma coisinha que talvez no decorrer da tua fala eu interrompi, ou um pequeno acréscimo, esteja à vontade para dar as suas últimas considerações. As suas últimas considerações. Maravilha. Eu gostaria aqui de agradecer, né, a oportunidade de poder aqui trazer um pouquinho, né, do conhecimento bíblico que a gente tem adquirido e também exposto, né, à igreja aqui aos irmãos. E eu sei que pode ser muito sedutor essa ideia da independência no lar. Mas se nós somos cristãos, nós precisamos compreender que um lar, uma família, ela tem que ser construída e alicerçada sobre os princípios estabelecidos por Deus, pelo autor do casamento. E quando nós não fazemos isso, não tem como nós termos casamentos plenos. Quando o marido ele não ama a sua esposa e quando a esposa não ama o seu marido, eles não vão ter um bom casamento. Vai ser um casamento marcado não por harmonia, paz, alegria, mas por brigas, desencontros, agressões verbais e por aí vai. E quem sabe o fim é até o sepultamento do relacionamento. Então, dito isso, né, não sejam seduzidos aí. Eu não sei como é aí na África, né, mas aqui no Brasil é muito sedutora essa questão do feminismo e, infelizmente, tendo entrado muitas igrejas aqui, inclusive do nosso meio, e isso tem sido devastador, né, devastador. Então, fique com a Escritura, que é a nossa única regra de fé e prática, e abandone tudo que você já aprendeu, com ideologias, às vezes com escola, com familiares, com filme de Hollywood, com séries. Fique com a Escritura, porque ela é o único alicerce sólido onde nós podemos edificar o nosso casamento. Amém, amém, amém. Então, é isso, né? Apesar que o tema é complexo, mas eu acredito que o essencial, necessário, foi abordado de maneira muito simples, com uma linguagem muito clara. E só tenho mesmo que agradecer ao pastor por disponibilizar, por disponibilizar um tempo como este para nos ensinar, para partilhar conosco a respeito da submissão. Percebemos claramente que submissão não tem nada a ver com escravidão. Submissão é um mandamento do Senhor e quem assim não o faz não peca contra um homem, mas peca contra Deus. E pecando contra Deus, um dia irá responder perante a Deus. Entendemos que as mulheres devem sim ser submissa e também entendemos que o homem deve amar, deve cuidar, deve respeitar, deve ter um coração voltado para a sua esposa, para que isso ajude mais nelas em serem submissas, porque apesar das mulheres serem cristãs, mas quando elas não são amadas, terá sim uma dificuldade delas exercerem. Não é porque elas são endemoniadas, como se ouve por ali, né? Não, a fulana, ela é insubmissa, essa tipo é endemoniada. Não, é porque ela está tendo uma dificuldade com base naquilo que o seu marido vai lá demonstrando. Então, nós, né, nessa pequena live, isso é um resumo, estamos a concluir, aprendemos a respeito dessa questão, também aprendemos, né, como é que deveria ser a posição, mesmo se o marido for um descrente, como é que ela deve, como é que as mulheres devem se proceder, e por conseguinte também falamos um pouco dos três aspectos, né, da submissão, falamos da submissão no casamento, falamos um pouco da submissão na igreja e a submissão no governo, conforme acho que marca tu que mostra, ele sempre fala, né, que os membros não são obrigados, né, não são obrigados a segui-lo se ele se desviar da verdade. Então, manifestando que a submissão ela não é cega. Ela não é cega se o pastor não estiver a andar em conformidade, tem sim aquela capacidade de dizer não, ali não deveria ser assim, é muito normal. É claro, né, mesmo ao repreender os nossos pastores, tem maneira como nós vamos lidarmos com isso. Né? Eu lembro-me
que o pastor Corendimbeu e o pastor zambiano, entre zambiano e moçambicano, a memória me escapa, onde ele fala sobre o plano de Deus, o plano de Deus na sua igreja, ele faz uma breve exposição, acho que já havia mostrado no pastor, uma exposição, o livro propriamente, uma exposição sobre a doutrina da igreja, e ele fala de um pequeno aspecto que tem acontecido, né? Que é daqueles membros que, às vezes, o pastor não está em conformidade, a maneira como eles vão se proceder, vão se dirigir, não é da melhor forma possível. Então, pode existir ali um embate, e não é porque talvez o pastor não é humilde, não é porque talvez você também não se dirigiste bem. Então, é bom que nós compreendamos isso. E também quanto à questão do governo, é bom que compreendamos também que nós vamos usar o mesmo princípio que Pedro falou, né? Que mais vale obedecer a Deus do que aos homens, ou seja, naquilo que fere o evangelho. Então, se algo proposto pelos nossos governantes for algo que contradiz diretamente a palavra do Senhor, ali sim, nós temos o direito de se opor. E é muita coisa que se aprendeu. Para os irmãos que talvez entraram na última, né, o pedido aqui, depois vem assistir de novo a live, faça anotações, creio que vai ser benéfico para você. Então, pastor Anderson, muito obrigado. Deus abençoe. Esta não é a primeira vez, nós vamos sempre solicitar, vamos ser um pouquinho chato, né? Mas baseado sim, né? Dependendo também da agenda, né? Por dirigir uma igreja, creio que não é nada fácil, também não sou, por ser pai de família, então, baseado nos tempos livres do pastor, vamos solicitando e creio que vai ser uma bênção. Eu preciso aprender com o pastor precisa aprender comigo, e ambos precisamos aprender com Cristo, que é o dono de toda a sabedoria. Então, verdade. É isso, pastor. Amém. Muito obrigado. Deus abençoe. Quando precisar, eis aqui esse humilde servo do Senhor. Amém. Amém. Tá bem, então. Tchau, tchau. Com licença. Tchau, tchau.